E aí, será que adivinhamos o futuro? Será que viemos, né, de volta para o futuro lá como o professor lá do filme do De Volta para o Futuro, com o seu DeLorean? O que aconteceu? Né? O que eu tanto falava semana passada, falava essa semana sobre as questões lá da Rússia, Ucrânia, que era muito mais barulho e menos guerra de fato. O que eu falava do vídeo que eu fiz, acho que foi ontem, antes de ontem, eu não me lembro exatamente. Eu fiz um vídeo e falei que Rússia não ia invadir a Ucrânia e que o petróleo provavelmente iria cair logo em seguida. Né? O post que eu fiz lá no Instagram ontem ainda, casualmente, acertamos o time bem direitinho, o post que eu fiz ontem no Instagram, brincando lá, ó, posta um pastel de frango que a Rússia não invade a Ucrânia e que o petróleo cai ali, começa a cair agora nos próximos meses e seguir a sazonalidade. Não digo cair e voltar para $60, mas que saia de 94, 90 e alto que está lá e vá até os 80 e baixo ali, né? 81, 82, chegue perto dos 70 e tantos lá, né? Nas próximas semanas, quem sabe. Enfim, né? Mais uma vez a gente operando aqui quase que contra as notícias e muito mais dentro da realidade, sem todo esse sensacionalismo, sem todo esse pavor, esse o mundo vai acabar das notícias e tudo mais. Então, não caiam nisso, foi mais uma vez um alerta, mais uma vez, né, passamos por outra situação, ou estamos passando por uma situação onde o mundo inteiro noticiava que o mundo ia acabar, que ia ter terceira guerra, que os russos lá são loucos, que eles vão acabar com tudo, vão dominar o mundo, aí quando se aliaram com a China, então pronto, meu Deus do céu, agora vai acabar o planeta, né? Então, e eu aqui quieto, tudo mais. Então, aquela história que eu sempre falo. E se tratar de mercado, o mercado tem aquela frase que diz: né, o mercado antecipa o fato e realiza no ato. Então, se por um acaso fosse acontecer uma invasão, alguma coisa assim, naquele período do se, será, quem sabe, talvez não, acho que não, quando vê, o mercado já estava fazendo preço. Aí petróleo subiu, tudo puxou para cima, as bolsas se assustaram um pouco, o mercado ficou um pouco mais complicado. Quando de fato estava todo mundo achando que ia ter guerra, né, falaram que não, quarta-feira vou invadir a Ucrânia, tinha até data marcada, aquilo dali chegou a ser cômico aquele negócio. E aí, quando isso acontece, todo mundo sabe que vai acontecer, aí o mercado vai lá e realiza que provavelmente não vai. Então, cuidado com as narrativas, cuidado com as notícias. Quando todo mundo sabe de alguma coisa, o timing já passou. E quando as pessoas ainda estão com medo ou algo do tipo, é ali que é o timing bom. Tá bom? Vamos ver o que aconteceu em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Então, hoje, quarta-feira, hoje não, já é terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, agora são 17 horas e 36 minutos. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários para enviar as dúvidas e sugestões. Né? Me segue lá no Instagram, @ccmfute, e entra lá no grupo do Telegram, escaneando aquele QR Code que está ali em cima ou clicando aqui na descrição, tem link aqui embaixo. Só clicar ali, é liberado, gratuito, todo mundo pode falar, é um grupo como qualquer outro, como vocês têm com seus amigos, familiares, tudo mais aí, e não tem que deixar nome, e-mail, telefone, não vão receber spam, nem nada. É um grupo liberado, a gente troca bastante ideia, troca bastante informação sobre o mercado financeiro. Tá bom? Então entra lá, tenho certeza que não vai se arrepender. Bom, se tratando de mercado, deixa eu mudar minha tela aqui, eu vou virar para cá e está aqui a minha tela, né? Então, para começar de cara, aqui já tem um milho caindo lá na Bolsa de Chicago hoje 2,71, mas o mais interessante foi o petróleo, que chegou a cair 5% hoje, voltou um pouco e nesse momento está lá com 3,74% de queda. E aí, obviamente, tivemos as bolsas do mundo inteiro operando em alta, porque a Rússia, né, voltou um pouquinho atrás, deu um passo para trás na questão da invasão, algumas tropas estão saindo de algumas fronteiras lá e tudo mais. Então o pessoal deu uma recuada, as bolsas recuperaram, e o petróleo lá e as outras commodities que estavam bem esticadas para cima deram uma recuada agora nisso também.
Então, assim, tivemos aqui as bolsas do mundo inteiro em alta. Na parte das commodities, né, o petróleo caindo agora 3,7%, o milho com 2,7% de queda, né, a soja caindo 1,16%, o café 1,55% de alta, o algodão também subindo, né, a parte de minério também toda apanhando bastante aqui. E aí aqui, por exemplo, o ExxonMobil aqui e ConocoPhillips aqui também estão apanhando um pouquinho em relação, né, obviamente atrelado ao petróleo. Inclusive o petróleo, se a gente botar aqui, olha que interessante, o petróleo está num gráfico aqui diário bem bonito, uma linha de uma tendência de alta bem forte, mas é aquela história que eu já falei alguns dias aqui, se a gente botar num gráfico semanal, olha a puxada que o petróleo está dando desde, vamos botar desde dezembro, né, do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, que ele subiu com muita força e basicamente ainda não corrigiu. Então temos espaço para o petróleo corrigir, cair aqui até próximo aos 84, próximo aos 80, nessa região por aqui, e aí talvez dê uma balançada por aqui. Quem lembra dos vídeos que eu fiz sobre a correlação do Ibovespa com o petróleo? Né? Então o mundo inteiro estava acabando nas últimas semanas, nos últimos meses, todo esse auê, essa bagunça toda, juros americanos subindo, né? Bolsa do mundo inteiro caindo. Qual que é que estava subindo? A qual bolsa que estava subindo? O Brasil. Então o Brasil está virado uma ilha, os Estados Unidos caiu, o Brasil não estava nem aí, dólar caindo, bolsa subindo o tempo todo. Estava um paraíso fiscal aqui. Em compensação, o petróleo também puxando. Então aquela correlação do petróleo com a bolsa brasileira ainda continua, né? Então isso aqui não é nenhuma surpresa ver a bolsa brasileira subindo quando a gente tem o petróleo subindo forte também. Agora, se esse cara aqui começar a corrigir, né, deu uma puxada forte, agora lá na Rússia, quem sabe as coisas se acalmem um pouco. O que pode acontecer com a bolsa brasileira se esse pessoal aqui resolver dar uma corrigida, resolver dar uma descansada? Eu não estou falando em virar uma tendência de baixa, só corrigir um pouquinho, né? Cair ali, quantos por cento aqui? Vamos lá. Vamos medir por cima assim, 10%, né? Aqui até a média, aqui daria uns 13%. Nós vamos botar aí uns 10% para chegar próximo a esse topo aqui. Se o petróleo cair uns 10%, voltar lá para os 80 e poucos, o que aconteceria com a Bolsa Brasileira? Né? Então é uma coisa para a gente pensar aí, tá bom? E se tratando disso, vamos lá então, Ibovespa hoje com 0,63 de alta. O milho, olha o milho ali com 2,31 de queda, o boi caindo 0,19, café subindo 0,7, a soja com 24 de queda. Dólar segue firme e forte para baixo, né? Então vamos ver aqui, se a gente botar aqui, começar pelo CCMH 22, gráfico diário do milho, o que é que o milho fez? Tcharam, né? Caiu, né? Então, infelizmente eu não peguei a venda dos 99, né? Eu falei dessa venda dos 99 desde quando estava aqui atrás, não vendi aqui, deixei de vender aqui, não vendi aqui e não vendi hoje também. Então sim, estou de fora dessa operação, apesar de que foi uma operação cantada várias vezes aqui, mas eu não entrei principalmente por questão dessa volatilidade que estava tendo aí, essas especulações aí de invasão e tudo mais. Eu falei, bom, não vou entrar nesse negócio aí porque vai que aconteça alguma esculhambação lá, dá uma bagunçada. Mas eu falava o tempo todo que se eu fosse fazer uma operação, se eu fosse entrar, seria na venda. Então a leitura, o contexto em si estava interessante e estava certo. Não entrei por uma questão de gerenciamento de risco, mas o contexto estava certo. Então isso foi muito bacana, né? Então assim, o que eu falava? Se ele chegar até aqui e mostrar força e continuar subindo, beleza, essa barra tem força. Só que se chegasse aqui, tá aqui a linha, né? No fundo dessa barra, que nem chegou aqui, ou quem sabe aqui, vamos botar aí uns 2/3 dessa barra, mais ou menos por aqui nos 90 quanto é que tá aqui? Quase 98, essa barra aqui não teria mais tanta relevância, porque o mercado empurraria com bastante força para baixo. E empurrou de fato, com bastante força, fechando quase aqui na mínima. Agora sim, o que isso quer dizer? Que ele veio aqui embaixo, fechar esse gap, fechar essa barra aqui. O que nós precisamos ver agora, né, para ficar interessante uma operação, algo do tipo? O milho tem que mostrar amanhã o que ele vai fazer aqui. Se amanhã ele subir um pouco, isso quer dizer o quê? Que o pessoal que comprou essa barra branca aqui atrás vai tentar defender essa posição aqui com stop aqui embaixo e vai tentar empurrar o mercado para cima de volta aqui para fazer tipo isso aqui, ó. Uma balançada assim, vem aqui embaixo e vai embora.
esse mesmo movimento aqui, né? Então fazer algo do tipo assim. Se por um acaso essa turma que comprou aqui não conseguir empurrar para cima e o mercado resolver voltar e ele perder esse fundo, toda a turma que está comprada aqui vai ser estopada e vai entrar junto o volume de venda dessa barra aqui. Então é muito provável que ele dê uma esticada um pouco maior aqui e aí quem sabe possa vir, opa, não estou na linha reta aqui, mas quem sabe possa vir aqui nesses 93 e pouco aqui. É uma especulação, é uma ideia do que poderia acontecer no milho caso ele resolvesse fazer. Então, se a gente fosse operar, o que eu faria agora aqui, né? Como é que eu me posicionaria no milho? Bom, para eu fazer uma operação interessante aqui, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de vender. Eu já queria ter vendido aqui, mas não vendi. Eu gostaria de vender. Bom, mas vender aqui não vale a pena. O risco-retorno de uma operação de vender nos 97 com stop no 100 não vai valer a pena porque ele teria que cair até lá embaixo, né? Teria que cair ali uns 6, 7 pontos para valer a pena essa operação. Mas, se amanhã mostrar uma força dessa turma aqui, né, ele tentar empurrar e chegar próximo aqui aos 98,20, 98,30, quem sabe um pouquinho mais, enfim, quanto mais alto aqui, melhor. Claro, se chegar aqui em cima não é interessante. A mesma regra que valia para essa barra branca aqui, de que eu não quero que o pessoal, pensando pelo lado da compra, eu não quero perder esse fundo aqui, porque senão ela vai perder força, e eu não quero que o pessoal chegue até aqui embaixo, senão ela mostra que ela está fraca, eu também não quero para essa aqui. Então, se a barra branca empurrar até lá os 99, essa preta aqui não tem muita força não, foi mais uma coisa climática. Então a gente tem que ficar atento nisso. Se ela chegar aqui, subir e começar a patinar por aqui, aí poderia botar uma venda aqui nos 98 e alto, próximo aos 99. Fazer a venda dos 99 depois, né? E aí com o stop lá em cima, esperar que ele venha fazer isso aqui para baixo. Seria uma operação de livro, fazer um pullback aqui e continuar caindo. E aqui é bom por quê? Porque se caso a gente vende aqui e ele resolve testar o fundo aqui, mas não perde esse fundo, aqui a gente já tem 1 para 1 na operação. Então aqui a gente já ganha dinheiro. Aqui eu já consigo neutralizar o meu risco. E aí se ele andar a partir disso, bacana, é o que eu quero. Mas se ele começar a patinar e querer voltar ou lateralizar aqui no meio, eu já posso encerrar um pedaço da operação aqui, tiro o meu risco da operação e aí deixo o mercado andar ou finalizo tudo. Tá bom? Então, mais ou menos essa operação. Não vou vender fundo, não gosto de vender fundo, não vendo fundo, mas se ele voltar lá perto dos 99 e começar a patinar, vale a pena uma operação pensando na venda com stop em cima. Se subir amanhã e bater no 100, não vou vender. Não sou bobo também, né? Então, vamos ficar de olho nisso aí. Tá bom? Se a gente olhar aqui num gráfico semanal, posso botar o CCM FUT, nós temos o milho, né, ó, dentro de uma região de consolidação ainda, não saiu, está para cima, para baixo, para cima, para baixo, não saiu da região de consolidação, então nada mudou no cenário um pouco maior aqui. Tem o estocástico lá em cima, querendo voltar um pouco, mas no contexto aqui não está ajudando muita coisa. Então assim, não dá para se emocionar muito, né? Ele está alto, mas ele está lateral aqui, não está saindo do lugar, não tem uma tendência definida, não tem nada. O mais próximo de tendência que nós temos é essa puxada que ele deu aqui, que a gente vendeu e ganhou dinheiro. Aí ele fez 2 puxadinhas para cima e não deu continuidade. Agora ele pode fazer umas 2 para baixo aqui e aí se der certo a gente entra nessa última puxada para baixo aqui. Tá bom? Então essa é a ideia para o milho nos próximos dias. Então eu estava falando já há bastante tempo, não cuidem com essa questão da Rússia, que se a coisa não for como a mídia fala, e a mídia geralmente exagera, e muito, tanto para cima quanto para baixo, é muito provável que dê uma refrescada e o pessoal alivie um pouco a mão. E tá voltando aí, certo? Boi. O boi já, no gráfico diário, o BGI lá está em cima da média móvel diária, chegou a perder aqui, né? Os 340, voltou de novo, ele está brigando muito nessa região dos 340 aqui, né? Então ele vem numa tendência de alta, uma tendência de baixa, volta, está fazendo um movimento aqui que é um movimento padrão, né, para dar continuidade. E se for dar continuidade, por exemplo, nessa barra preta aqui, ele poderia cair até aqui os 337.
né, nessa região aqui, que justamente testar aqui esse ponto e fechar esse gap que tem aqui, né? Seria mais ou menos por aí um ponto que a gente poderia imaginar, tá? Só que assim, se a gente botar num gráfico no BGI FUT, o boi não está caindo com tanta, não caiu com tanta força que nem o milho, tá difícil do boi andar, então ele está bem lateral, está alto lá, e é aquilo que eu tinha falado alguns dias atrás, quando o mercado está em uma lateralidade, uma tendência, ou seja lá o que for, a gente sempre vai operar, acreditar que ele vai continuar nessa tendência. Então a gente acredita que ele vai continuar até aqui embaixo ou próximo disso, né, antes de romper para cima. Pode amanhã ou depois começar a subir, romper aqui e ir embora? Claro que pode, não tem problema nenhum. A gente não sabe para que lado vai. Eu quero saber, melhor, eu não sei para que lado ele vai. Eu sei o que eu vou fazer se ele subir, o que eu vou fazer se ele cair. Né? Então, basicamente é isso. Se a gente botar num after aqui, olha só o que ele fez no after. Ele saiu, abriu aqui nos 339, chegou a cair aqui um pouquinho e já está lá nos 340 e alto aqui, né? 341 quase aqui em cima. Então, o que acontece? Ele está balançando bastante no after aqui, mas também ele já fez isso nos outros dias aqui atrás e depois não deu muita continuidade. O after não tem muita relevância. Eu não opero after, eu gosto de operar gráfico fechado aqui. Inclusive, se a gente for pegar, por exemplo, fundo ou algo do tipo, muitas vezes o pessoal opera por linha, esse tipo de operação aqui, ó. E quando a gente opera por linha, a gente opera gráfico diário lá e ele não considera nem abertura, fechamento, nem nada. Considera, melhor, não considera a máxima, mínima e abertura, ele considera só o fechamento. Né? Então, se eu jogar o gráfico diário, é o fechamento de cada dia. Então, o after não vai fazer muita diferença, não. Tá? Então, qual é a minha ideia no boi? No boi eu estou vendido ainda, lá nos 342, estou com stop lá em cima e estou de olho na operação. Eu estou vendido no BGIG 22 pelo gráfico diário, e pelo gráfico diário ele está tentando romper a média móvel ali essa média móvel que é a média móvel de 20 períodos, só que como ele está bem lateral, essa média móvel não tem muita relevância, e se ele perder aqui, eu espero que venha pelo menos aqui nos 337 ou algo do tipo. Seria um ponto para eu pensar em uma realização ou algo assim. Então, estou vendido no boi, né? E é aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. O boi balançou, 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 balançou uns quantos meses. Eu resolvi entrar quando ficasse mais tranquilo. Tá tão tranquilo que tá até chato. Né? Que está posicionado aí já há alguns dias no boi e quase não sai do lugar. Tá andando a favor da operação, mas está devagar. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. Hoje caiu tudo e caiu com força, inclusive o dólar caiu. Pode ser que amanhã dê uma recuperada, inclusive o boi suba um pouquinho amanhã também. Então tem que cuidar para não se assustar por aí. Tá bom? Bom, café segue na tendência dele, então vamos lá, mais um dia, né? Subindo um pouquinho, e aí é aquela questão, eu tinha falado aqui um ponto de compra interessante para o café, era mais ou menos aqui, a partir dessa região aqui dos próximos aos 300, ele já chegou a querer subir antes aqui, mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? Tem que ver se ele vai de fato subir ou se ele vai, né, dar uma continuidade no movimento um pouco mais para baixo, aqui fazer uma correção de duas pernas ou algo do tipo. Ele ganhou força no fundo dessa barra aqui, ó, que é a mesma ideia que eu falei lá do milho. Que essa barra, aquela barra branca lá do milho pode mostrar um pouco de força e ele resolver querer subir um pouco. Tá? Então tem que continuar isso. Mas a ideia do café é aquela mesma e não muda. Qual que é a ideia? Tendência está de alta. Quando a tendência está de alta, o que eu quero fazer? Comprar. Então, um indicador que ajuda muito nesse caso é o estocástico. Então, se eu estou aqui com uma tendência de alta, médias móveis apontando para cima, quando que eu posso ter uma ideia, né, além do gráfico, obviamente, que eu posso ter uma ideia de que, beleza, talvez seja um ponto bom de comprar dentro da tendência de alta. Quando eu tenho essa tendência, eu tenho tudo alinhado e eu tenho um estocástico baixo, algo mais ou menos assim que ele está fazendo agora aqui. Até mesmo tem uma certa tendênciazinha no estocástico aqui. Então, se o estocástico do café cair mais adiante, né, ou melhor, se o preço cair, o estocástico também cair, obviamente, e o café chegar mais ou menos aqui nos 30 e poucos de estocástico, poderia pensar numa compra.
Então isso aqui daí a gente poderia imaginar o quê? Que ele chegar próximo à média, basicamente, talvez passar um pouquinho antes, a gente pode pensar em se posicionar no café pelo lado da compra aqui. Então seria um bom ponto de compra. Né? Como eu já estou comprado, eu não estou falando, eu não vou me posicionar, mas seria uma operação. Vender não acho um bom negócio e comprar alto também não acho um bom negócio, porque pode ter uma correção mais profunda, uma correção mais longa, e o café balança bastante, ele é muito volátil, é um ativo caro. Então, a ideia é comprar um pouco mais abaixo. Não só para café, né? Qualquer ativo, né? Se eu quero comprar, eu tenho que comprar abaixo. Eu estava olhando, por exemplo, lá agora, Microsoft, do topo dela até agora, no fundo, ele chegou a dar 18, 19%, uma coisa assim. Né? E é um ativo que não costuma cair tudo isso. Nem na pandemia caiu tudo isso, quando começou o Covid. Então, ela deu uma recuada boa. Então, quem sabe é uma oportunidade de a gente se posicionar em um ativo desse. Então, dando alguns exemplos, né? Então, assim, café é mais ou menos por aí. Não tem muito mais o que fazer, não. Certo? Na verdade, isso aqui serve para qualquer ativo. Tá numa tendência de alta, tá? Uma ação da vida qualquer lá. Bota lá qualquer ação. Bota lá, Vale. Não está numa tendência de alta, mas faz conta que tá. Uma Vale numa tendência de alta lá, se ela está subindo, eu posso botar um estocástico desse aqui e procurar um ponto bacana para comprar dentro da tendência de alta com base no estocástico. Provavelmente eu vou estar comprando dentro da tendência de alta num ponto teoricamente barato. Inclusive, eu faço isso e muito no day trade, no índice. Coloco um estocástico para rodar e coloco no gráfico de 5 minutos. Não opero as primeiras barras, deixo o mercado andar. Geralmente eu opero ali do meio para o final da manhã, às vezes. Né? Ou às vezes até mesmo à tarde, então é hora que eu estou um pouco mais tranquilo às vezes. E vejo, por que eu faço isso? Porque eu já quero saber qual é a tendência do dia. Eu consigo ter uma ideia se o dia está numa tendência de baixa, se o dia está numa tendência de alta, se o dia está um dia daqueles laterais chato. E aí eu pego, vejo a tendência do dia, com a tendência do dia eu consigo colocar um estocástico para rodar em cima ali e procurar pontos interessantes dentro daquela tendência. A tendência de alta, o estocástico está sobrevendido dentro de um canalzinho de alta. Opa, vou comprar. Tendência de baixa e o estocástico está lá em cima sobrecomprado num canalzinho, numa região interessante lá para venda, perto de uma região de resistência. Opa, posso vender. Ou o mercado está naquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, o estocástico está lá embaixo, no fundo do estocástico do dia ali. Opa, talvez seja um ponto de comprar, e assim vai. Então a gente procura por esses pontos ao invés de procurar por entradas o tempo todo. Né? Então uma vantagem de operar um pouco mais dentro do dia, né? Dentro do dia que eu digo, não é no início do dia, já tenha começado um pouco mais o dia, já tem um pouco mais de informação na tela, é que provavelmente os movimentos podem ser mais assertivos, serão menores e mais lentos muitas vezes, mas talvez sejam mais assertivos. E aí é questão de calibrar a mão, calibrar a operação, o mercado anda igual. Tá bom? Soja também, né? Corrigindo um pouco, normal, nada dentro da anormalidade. Aqui dá um exemplo que eu acabei de falar. Ó. Nós temos um estocástico, por exemplo, aqui, né? Dá para traçar uma espécie de uma linha. Isso aqui não tem muita relevância, mas só para a gente ter uma ideia. Ó, então nós temos um estocástico aqui que vem caindo, aqui está puxando a média dele. Então ele está tentando chegar aqui na região próximo dos 30, aqui um pouquinho abaixo disso. E a soja, obviamente, que vem corrigindo aqui. Então imagine quando ela chegar aqui, ó, nessa região, próxima à média, próxima a esse fundo, é bem provável que o estocástico talvez esteja aqui um pouco mais abaixo. Principalmente se ela der uma escorregada um pouco mais forte e aumentar a volatilidade, pode ser que ele acentue mais ainda a queda aqui. Então, a partir do momento que a soja começar a dar uma trancada por aqui, esse cara começar a trancar também, a gente vai ter o quê? Uma tendência de alta no gráfico, com médias móveis apontando para cima, com estocástico comprador e bem numa região aqui de onde a soja costuma fazer fundos, né, na região lá do indicador estocástico aqui, que seria mais ou menos nessa linha aqui próxima aos 20, né, entre 33, 34 e 20 aqui. Então aqui seria um ponto de compra com base no indicador e com base no gráfico, se ele chegar aqui. Então aqui a gente tem uma forte possibilidade
de comprar aqui, botar um stop um pouco mais abaixo, obviamente um stop de acordo com a volatilidade do ativo, e aí tem uma oportunidade de, quem sabe, o ativo subir um pouquinho mais. Tá bom? Pode continuar caindo? Pode, óbvio que pode. Inclusive o estocástico pode andar de lado um tempo aqui e aí depois resolve subir. Tipo isso aqui, só que é o contrário. Né? Então ele pode andar de lado lá embaixo, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre vai operar o quê? Pega uma janela, olha para trás e vê o que aconteceu no passado. Vou acreditar que vai continuar fazendo a mesma coisa. E a gente vai fazendo até o dia que a gente erra. Se a gente fizer isso uma vez na vida e errar, erramos 100%. Se fizer isso um monte de vezes na vida, o mercado tem memória e muitas vezes vai acertar muito mais do que errar. E aí no longo prazo acaba ganhando dinheiro. Simples. A grande questão é, tem que ganhar mais dinheiro quando acerta do que perder. Isso se chama gerenciamento de risco. Então, eu não posso perder 1.000 e quando eu ganhar 200. Não dá certo. Aí não encaixa. Para isso dar certo, tem que ganhar muitas vezes e quase nunca perder. Então, vamos trabalhar com a gente ganha ali metade, que é uma chance da moedinha, né? Então, para isso ser rentável, tem que ter um payoff, né? Uma probabilidade, um lucro maior quando ganha que quando perde. Então, sempre se atenham a isso. Não se atenha à quantidade de acerto, e sim a quanto que eu ganho quando ganho e a quanto que eu perco quando eu perco. Certo? O dólar, né, segue na tendência dele, caindo e caindo bastante. Se a gente limpar os estudos aqui para ficar um pouco mais interessante, ó, eu ainda não fiz operação de compra de dólar, né? Então deixa lá, não tem problema nenhum. O que eu falava? Ah, tá interessante para comprar aqui. Tinha um estocástico bem sobrevendido lá embaixo. Beleza, bacana. Né? Ele estava nessa região aqui embaixo, ele tentou subir, voltou um pouquinho, não conseguiu. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que eu falava? Tá numa região legal, estou monitorando, mas ainda não entrei. Porque não estava dando um sinal. Não é porque está caindo eu vou comprar. E nem porque está subindo eu vou vender. Ele pode cair até chegar lá em R$ 1, né? Ou pode cair, pode subir para 50. Não sei. Então a gente tem que ter uma noção. Se eu botar num gráfico semanal, o que dá para ver? Novamente, o estocástico está lá embaixo, né? Está bem numa região aqui bem baixa dele aqui, lá nos 9 e pouco. Aqui já está inclusive uma tendência de baixo, teria para colocar aqui. Se a gente pegar aqui na tela, tem uma região de suporte no dólar, bem aqui mais ou menos nos 5,10. Se fosse pegar lá né, pelo pavio lá, a mínima dele deu em 5,10 nessa barra aqui, por exemplo. Então ele tem uma região ali, está 5,18, está quase lá. E essa barra aqui, que é a barra mais longe, está lá em 5,08, né? De mínima. Então pode chegar lá nos 5 pila, não tem problema nenhum. Pode inclusive romper os 5 pila para baixo e ir embora, 4 e tanto lá. A grande questão é, está caindo bastante, uma tendência forte para baixo no gráfico semanal, no gráfico diário está com uma tendência forte, bem longe da média. Então pode a qualquer momento ele subir, fazer uma correção, não tem problema nenhum. Né? Voltar ali, subir um pouquinho. Beleza. A grande questão é, não está fazendo isso. Enquanto não fizer isso, a gente não vai fazer uma operação a favor, né, de um possível repique aqui. E vender dólar aqui para swing trade está um pouco complicado. Eu teria que tentar ver se ele vai subir, lateralizar um pouco aqui e aí começar a apanhar e querer ganhar uma tendência para eu começar a querer vender por aqui. Né? Porque vender agora aqui, depois que saiu de R$ 6 e está quase batendo no 5, acho que não é uma boa operação. Né? É aquela história, quando está todo mundo vendo que ele vai cair, é que já caiu. Quando está todo mundo vendo que está lá em cima no topo a 6 pila, é que já subiu demais. Não que não vai subir, mas pelo menos já subiu bastante. Então é mais fácil a gente esperar um movimento aqui de repique, porque a gente consegue pegar um risco-retorno de uma compra aqui com um stop curto e ele repicar aqui até a média, até os 5,30, 5,40 e aí sim depois, quem sabe, lateraliza e cai. Não tem problema nenhum. A minha expectativa no dólar, eu já falo há bastante tempo, com a questão da taxa de juros subindo e tudo mais, é para baixo, eu já falo muito disso. Né? Então, agora quando o dólar bateu no 5,20, já mandei dinheiro para fora e vou ver o que acontece agora. Se continuar caindo, eu vou mandar mais. Eu vou deixando, vou botando dinheiro ali para cada vez que aparecer essas janelas eu coloco mais. Eu não sei se o dólar vai bater 4,50
Daqui a 6 meses vai bater R$ 6. Eu não sei. Então eu aproveito essas oportunidades sempre que ele cai, né, um tanto interessante, eu aproveito para entrar numa janela dessa aí e ganhar dinheiro não ganhar dinheiro não, dolarizar parte do patrimônio e aí fica tudo certo. Tá bom? Então, dólar é isso aí, muito cuidado nessas operações de querer achar que o dólar vai embora para baixo. Como eu falei, né, se a gente for ficar acompanhando influencerzinho e coisa por aí, geralmente o pessoal gosta de exagerar bastante, que isso aí é o que dá dinheiro. Isso aí é o que dá clique nas publicações, é as thumbnail ali do YouTube que chama atenção, é os posts lá no Instagram. Então, se eu botar a guerra, o mundo vai acabar, ou algo do tipo assim, que o dólar vai a R$ 2, o dólar vai a 7 pila, isso é o que chama atenção, né? Então, muito cuidado com o que de fato é relevante e o que de fato está lá só para chamar atenção. Quantas notícias vocês já não leram que o título da notícia era um troço, meu Deus do céu, que coisa horrível, e tu vai ver uma coisa meio que, não, mas não é tanto assim. Ou é nada a ver, ou pega um trecho da notícia ali que parece que é uma coisa muito horrível, aí tu vai ler e é uma besteira. Então, por quê? Porque o que importa é o quê? Quantas pessoas clicaram, quantas pessoas leram. Aí eles pegam aquela métrica, chegam lá num anúncio de publicidade e falam, ó, caneta Pentel. Ó, o meu site aqui, ó, essa notícia aqui, ó, para ter uma ideia, teve tantos mil acessos aqui por dia, tantos milhões de acessos por dia, sei lá. Então, por causa disso aqui, a tua marca vai aparecer ali no cantinho da tela tantas mil, tantas milhões de vezes, né? Lá propaganda, imagina quantas pessoas serão atingidas, a gente pode restringir para o público, enfim, tem um monte de coisa de marketing ali em cima disso. E muitas vezes a pessoa nem lê as notícias, só querem que tu clique para eles terem um log lá de que aquela pessoa clicou e entrou na notícia. De preferência que clique e aí leia um pouquinho e veja que é uma besteira lá no meio. Que ele, ó, clicou, ficou 2 minutos lendo e pulou fora. Então isso aí muitas vezes é o que importa. Não é informar a pessoa, é ganhar clique, famoso clickbait, né? Então preste muita atenção nisso para não ficar sendo manipulado, não digo manipulado, mas sendo utilizado como massa de manobra aí desses meios. Infelizmente acontece e muito. A gente sabe disso, sabe que o que vende no mercado financeiro é eu alugar um Porsche azul e ir lá e falar que eu vou comprar essa caneta. Cadê minha caneta? Comprar caneta com um day trade na hora ali, com operações binárias, postar foto em lancha, postar foto com roupinha bonitinha lá, deitadinho, computadorzinho, na praia, de boa, fazendo operação. Isso aí que o pessoal quer. Mas na verdade, isso aí é só para vender coisa, porque o que funciona mesmo é o tradicional, é o de sempre lá que todo mundo sabe, né? Mas enfim, sempre vai ter as pessoas que uns buscam um atalho, né, por questão de querem ficar rico rapidinho e outros vão lá porque infelizmente não têm o conhecimento e eu não culpo as pessoas, né? Ignorância não é errado, né? Não é errado ser ignorante. Eu não sei sobre tal coisa, não é errado ser ignorante. Eu não sei sobre, não sou médico, não sei operar uma pessoa, sou ignorante nisso totalmente. E aí, é errado? Não estudei isso, não tenho foco disso. O que é diferente de ser burro, né? Então, burro é aquela pessoa que tenta e não consegue, talvez tenha uma dificuldade, um pouco, né? Talvez seja uma coisa mais problema em que a pessoa tem de saúde, alguma coisa assim que possa afetar, tá bom? Mas, enfim, não é o papo aqui. Ibovespa. Ibov, como eu acabei de mostrar o petróleo, é basicamente o mesmo gráfico, né? Então, ele vinha, só que a diferença é que o petróleo não vinha com essa queda forte que está o Ibovespa antes aqui. Mas o Ibovespa pegou carona lá no petróleo, subiu e bateu lá no 100, tá indo lá no 115 hoje, 114 alto lá, né? Então tá subindo com bastante força ali. Vamos ver até onde vai essa alta. E aqui é que eu falei, ó. Olha o estocástico. Estava numa tendência de alta, desde aqui de baixo, né? O estocástico estava até bem sobrevendido aqui embaixo antes, ó. E aí ele foi, subiu dentro da tendência de alta e começou a cair. Aqui chegou a fazer um ponto um pouco mais baixo, que foi aqui que daria para entrar, né, comprado na tendência de alta.
ainda assim não era um ponto bacana. Seria legal que ele cair mais, cair até aqui embaixo. Ou seja, ele, em vez de corrigir até aqui, corrigir até aqui os 107, 106 mil pontos, que aí ficaria uma operação, né, mais bonita para cima. Ele subir até lá, voltar aqui, aí poderia ir de novo, aí voltava aqui, sabe? E aquela subindo devagarinho, né, na mesma amplitude, basicamente, como ele foi fazendo aqui, ó. Eu, particularmente, não gosto de movimentos onde o mercado sobe muito forte, corrige um pouquinho e continua subindo, porque a hora que ele para, geralmente a correção é um pouco maior, né, é um pouco mais forte. E aí dá poucas oportunidades para entrar a favor da operação e muitas vezes, quando vai dar outra oportunidade aqui, já é o momento para ele começar a perder, a pessoa acaba entrando aqui e não consegue realizar lucro e apanha numa correção muito forte. Então, eu não particularmente não gosto muito disso. Eu gosto de mercado mais direcional e mais calmo, que nem foi aqui para baixo, tá? Então, assim, vou me posicionar comprado agora aqui? Não, não sou bobagem, mas agora o petróleo vai cair e aí a inflação vai diminuir e aí Bovespa vai subir, as bolsas do mundo inteiro vão subir. Calma aí, as bolsas do mundo inteiro estavam caindo, a gente estava subindo. Agora as bolsas do mundo inteiro vão subir, a gente vai subir também. O petróleo estava subindo, a gente estava subindo. O petróleo vai cair, a gente vai subir também. Então travou o acelerador no fundo do Ibovespa, não sai mais. Então tem que ter um pouco de cautela nisso aí. Então assim, dá para comprar? Dá, mas não em 115. Se ele voltar aqui embaixo, pode ser, né? Então dá para vender? Pô, fica difícil. Seria mais fácil pensar em uma operação com opções, comprar umas puts, montar uma trava de baixa, alguns papéis, com base no ponto onde ele está, e até porque a gente compra guarda-chuva em dia de sol, né? Então aqui as puts estariam mais baratas do que quando ele cair e bater em 111 aqui, vão estar bem mais caras. Então também tem que tomar um cuidado nisso. Mas assim, no gráfico semanal, o Ibovespa está subindo bastante. Aqui está até um buraco aqui, mas que é coisa do Profit. O Ibovespa subindo bastante aqui umas quantas semanas, praticamente sem parar. Então ele pode dar uma respirada aqui, deve. Chegou num alvo interessante, né? Que é aquela região lá dos 115 mil pontos, 114 alto lá, que poderia ser um imã. Como o próprio Brooks fala, que tem como se tivesse um imã, um magneto aqui que chama o preço para lá. E aí quando o preço chega lá, muitas vezes ele resolve dar uma descansada. Então vamos ver o que vai acontecer a partir aí de amanhã. Amanhã vai ser um dia interessante, porque tem essa questão lá da Rússia, talvez o pessoal tire o pé do acelerador, talvez o petróleo de fato comece a recuar um pouquinho mais. Eu quero ver o day after, né? Depois da notícia, depois das coisas que começam a acontecer. E aí vamos ver o que vai acontecer no Ibovespa também, tá bom? Então, assim, o vídeo de hoje foi mais uma vez, não foi um vídeo aquele eu avisei, eu já sabia e tudo mais, porque eu sei que é isso que o pessoal gosta de fazer, né? Ir lá e pegar, por exemplo, o que eu postei ontem, dizendo que o petróleo ia cair e a Rússia não invadia a Ucrânia, ou o que eu postei no Instagram lá brincando que eu apostava um pastel que isso ia acontecer. Postei isso na thumb do vídeo de ontem, inclusive. E o pessoal gosta de pegar, fotografa isso e bota lá e faz uma promoção em cima disso no Instagram. Olha, viu? Eu sabia, eu avisei, eu já sabia. Não, não é essa ideia, a gente nunca sabe, mas a gente opera com a realidade, não deixa as notícias, né, não deixa o mercado ficar pressionando psicologicamente a gente. Então, o psicológico é 70% de um operador de bolsa, né? As ferramentas, saber comprar, saber vender, operar gráfico, figurinha, padrão de candle, isso aí qualquer um aprende e é fácil, está escrito, é receita de bolo. Agora, psicológico, o feeling, olhar uma notícia e conseguir abstrair o que é besteira e olhar o que é interessante, procurar notícias onde ninguém está procurando, olhar o que ninguém está olhando e ver o que ninguém está vendo, isso é interessante. Imagine o seguinte, vocês já pensaram na hipótese, isso não é teoria da conspiração, mas já pensaram na hipótese de e se a Rússia desde o início não queria invadir a Ucrânia? Se eles fizeram só um barulho para fazer esse barulho, né? Então pensa por esse lado. Eu sou lá o Putin. Sei que eu não sou muito parecido, mas enfim, pensa assim, eu sou o Putin. E aí o Putin chega e fala
colega dele ali e fala: "Ó, fulano, se eu fosse invadir a Ucrânia, o que que aconteceria?" "Ah, aconteceria tal coisa, assim, assado." "Tá, e se a gente fizesse aqui um alarde, aqui, alguma coisa para invadir a Ucrânia, a gente pode invadir se tudo der errado, mas se não invadir, o que que poderia beneficiar a gente? O que que poderia acontecer?" "Ah, poderia acontecer tal coisa, o petróleo ia disparar, as bolsas do mundo inteiro ia cair, e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais." Eles sabem disso. Ninguém é bobo lá dentro. Então, parem e perguntem o seguinte: se desde o início a ideia deles não era de fato concretizar, invadir, talvez era só mostrar um pouco de poder para falar: ó, olha o que eu posso, olha o que eu posso fazer, né? O famoso carteiraço, olha o que eu posso fazer com o mundo inteiro. E imagine o quanto de dinheiro eles não ganharam por trás disso. Porque se eles fossem invadir a Ucrânia ou algo do tipo, eles sabiam que o petróleo poderia aumentar, sabiam que as bolsas do mundo inteiro poderiam cair, né? Então o pessoal sabe, ninguém é bobo. Antes de fazer alguma coisa, eles perguntam qual é, o mínimo que eles fazem é estudar quais são as consequências disso, seja boas ou ruins. Então imagina o quanto não rodou por baixo dos panos enquanto, né, a gente está preocupado aqui, ai meu Deus, a Rússia vai invadir a Ucrânia, não sei o que mais, o quanto não rolou de dinheiro por trás, o quanto não aconteceu por trás, o quanto de dinheiro não ganharam algumas pessoas em relação a isso. Então sempre se perguntem, parece coisa de filme, mas é verdade, é o que funciona. A mídia quer notícia, quer barulho, quer notícia para ganhar clique, né? Então imagina assim, dá uma coisa para a mídia falar e fazer acontecer e trabalhar em cima daquilo e divulgar aquilo até não poder mais, todo mundo vai tirar o olho do resto. E o que está acontecendo por trás? Isso que é interessante a gente analisar. Então tem que pensar sempre por esse lado. O mundo é todo conectado, o mundo é a globalização, essa ideia de tecnologia, de internet, tudo que acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, a gente sabe aqui em questão de segundos, bacana, isso é muito bom, mas também engana muita gente. Se a gente souber usar a tecnologia a favor de operações desse tipo, né, de manipular ou fazer algo do tipo, também é algo muito bom. Então tomem cuidado. Saibam aonde estão as notícias boas, saibam aonde estão as notícias sérias e procurem indicadores, procurem coisas sérias que tendem a não ser muito influenciado por isso ou que meçam coisas reais. Tá? Não fiquem analisando call de banco, de corretor e coisa que geralmente isso não tende a dar muito certo. Tá bom? Então só esse insight é importante a gente ter uma ideia disso. Ver o que está acontecendo por trás, site de bancos centrais, site de órgãos de governo que têm acesso a essas coisas, são tudo liberado. Tem o site do Banco Central do Brasil, pode acessar, tem um monte de dados sobre o Brasil. Os bancos americanos têm sites lá, as empresas, tudo. Tem 1 milhão de casas de análise do mundo inteiro, coisa séria, coisa boa para olhar, ferramenta tem de tudo quanto é tipo. Então é saber procurar. Eu sei que é muito mais fácil abrir um grupo de WhatsApp, de Telegram e perguntar o que que vai subir, o que que vai cair, mas saber se posicionar, enxergar ciclos, eu sempre falo essa frase, enxerguem os ciclos e operem os ciclos, a chance de vocês ganharem dinheiro é muito maior e outra, muito mais tranquilo. Né? A guerra vai acontecer? Não vai? Não sei, para mim não mudou nada. Tá bom? Até mais, valeu, tchau.